Quer viver mais leve? Em 6 passos eu vou te ensinar como viver mais leve. Eu tô muito feliz, muito empolgada porque o canal está ativo novamente. Eu tô dando esse play com esse vídeo aqui para te ensinar em 6 passos a viver mais leve. Vem a vinheta aí, fica comigo que vai ser muito interessante. Olá, eu sou a Jamile Sec do canal Pense Forte, sou psicóloga, trabalho com psicologia esportiva, treinando atletas para alta performance e com mudança de hábitos, tá? Para emagrecimento, mudança estética, enfim, né? Para uma vida mais leve, um corpo mais leve, isso mesmo. Tô aqui para esse assunto, inclusive, que foi pedido lá no meu Instagram. Então, já lembrando, quem quiser, me segue lá no Instagram, não deixa de se inscrever aqui no canal, tá? Tem muitos vídeos interessantes e teremos mais vídeos interessantes. Então, tá? Já se inscreve, já deixa aí o teu curtir, que é muito importante para mim, tá? E passa esse vídeo aí para quem também precisa dessas palavras. Com certeza vai fazer diferença na tua vida, certo? Vamos lá, não vamos perder tempo. Eu trouxe 6 passos para que você construa um modo de viver mais leve, sem tanta preocupação, sem tanto aquele peso. Sabe aquela história do, ai, tá tão difícil, ai, viver é tão... Sabe quando alguém te pergunta, e aí, como é que você tá? Ah, indo, né? Levando. Ai, gente, não. Vamos viver com leveza, vamos viver com alto astral, vamos viver, vamos estimular o nosso estado de graça, né? Então, esses 6 princípios, gente, baseado na psicologia, tá? Baseado em coisas que você pode fazer diariamente, vai te ajudar a construir uma mentalidade mais leve e uma vida mais leve. Então, vamos lá. Passo 1. Lembre-se disso. Não é o que acontece com você, mas é a forma com que você encara o que acontece com você que faz a diferença. Certo? Se você colocar peso em tudo que acontece, é dessa forma que tudo vai ter na tua vida. Peso, sacrifício, tá? Se você olha, por exemplo, para algo novo que você precisa fazer ou para algum desafio que você tem na tua vida e você olha com, ai, mais isso? Ai, não acredito, sério, vou ter que encarar isso. Peso, dificuldade. Não, olha isso como uma forma de você aprender algo, de você ter uma nova experiência, de você se desafiar, de você se superar. Encara isso com essa leveza. Uma vez, quando eu comecei a atuar como psicóloga, eu trabalhei num serviço que na época até eu comecei como voluntária e depois eu fui contratada. Um dia eu vou contar minha trajetória para vocês no início, que é bem interessante, tá? E eu lembro que eu tinha um colega de trabalho que ele tinha uma forma muito leve de conduzir a vida e o trabalho. E eu lembro que eu prestava muita atenção. Às vezes ele chegava e a agenda estava cheia, né? Porque era um serviço público com muitas pessoas, uma demanda alta, e era uma demanda de clientes com dependência química, enfim, demandas dentro da psicologia. E eu lembro que ele pegava a agenda e ele dizia assim: hoje a agenda tá cheia, hoje tá bom o negócio, vamos começar. E ele fazia com tanta energia que eu ficava olhando e dizia, caramba, que legal. Porque algumas outras pessoas diziam assim, ai Jesus, é hoje. Entende? Tudo é a forma com que você encara. E aquilo me marcou tanto que eu sempre procurei agir dessa maneira. Então, tudo que foi aparecendo na minha vida, ao invés de dizer, ai, mais isso, ai, é sério que eu vou ter que fazer isso ainda? Eu dizia, bora lá, vamos fazer, desafio, vou aprender, vou fazer, vamos, entende? E muita coisa foi servindo hoje para mim como todo o alicerce que eu trago na minha profissão. Por quê? Porque, primeiro, eu encarei com leveza. Segundo, eu vi como um aprendizado e eu extraí realmente o aprendizado daquilo ali. Então, encarem as coisas que acontecem com vocês com leveza. Ah, Jamile, mas nem tudo dá para encarar com leveza. Tem coisas que são pesadas, tem coisas que são difíceis. Sim, só que se você ainda colocar um peso extra, que é o peso do teu emocional, vai ficar um pouquinho mais pesado. Agora, se você olhar e dizer, caramba, isso aqui é pesado, mas vamos lá, vamos fazer, vamos resolver. Coloca uma energia
positivo, uma energia leve, e aqui eu não tô falando só de pensar positivo, eu tô falando de você ter uma atitude positiva e resolutiva na vida que faz com que tudo fique mais leve, tá? Então, esse é o passo 1. Tudo é a forma com que você encara. Muito bem. Passo 2. Administre o seu diálogo interno, tá? Pense o seguinte, tudo é o que a gente fala para si mesmo. Nesse primeiro exemplo que eu dei, da forma com que você encara, por trás disso existe esse diálogo interno. Por quê? Porque quando eu olhei para algo, quando eu vi aquela situação, eu disse algo para mim. Ai, caramba, não acredito. Bora lá, vamos. Vai ser interessante, vai ser bom. Esse pensamento, o que eu falei para mim, vai fazer toda a diferença na forma com que eu vou encarar essa situação. Então, cuide com os teus pensamentos, tá? Olhe para os teus pensamentos e veja se você tem colocado muito peso nas coisas, na forma de encarar a vida. Se você está sempre reclamando, se você está sempre criticando, se você está sempre julgando. E se você faz isso com muita frequência, você vai ter a sensação que as pessoas estão fazendo isso com você também com uma certa frequência. Vire essa chave. Comece a brincar mais, sorrir mais, elogiar mais. Você vai ver que a vida se torna mais leve, porque você deixou de olhar só para o problema e você está olhando para a solução, para o lado positivo das coisas. E não é se tornar uma poliana, aquela poliana do livro que tudo é lindo, maravilhoso, cor-de-rosa, mesmo se o mundo estiver caindo na cabeça, não é isso, tá? Mas é olhar e dizer, caramba, isso aqui é um desafio, isso aqui não tá fácil. Mas vamos lá, vamos resolver, entende? É ter uma atitude mental positiva, certo? Próximo passo, passo 3. Passo 3. Acolha seus sentimentos. Lembre-se, gente, vida perfeita não existe, tá? Todos os sentimentos, todas as emoções, elas vão passar por nós durante os dias, enfim. Tristeza, a tristeza serve para quê? Pra gente elaborar as coisas que estão nos deixando tristes, pra gente ficar um pouquinho mais introspectiva, ir um pouquinho pra nossa caverna, né? Ficar pensando, ficar refletindo, para depois voltar para a vida com mais energia. O que a gente só não pode fazer é prolongar esse período de tristeza. E se você perceber que isso está acontecendo na tua vida, busque ajuda, tá? Não fique nesse estado. As emoções, elas são passageiras, assim como a alegria também. Às vezes a gente tá pulando de alegria, comemorando algo, e daqui a pouco a gente volta para aquele estado, né, de bem-estar, que seria o estado que a gente, né, deveríamos permanecer a maior parte do tempo, mas com essas nuances das outras emoções que vai ser normais, porque a vida é isso, entende? Então vai ter período de ansiedade, vai ter período de raiva, vai ter tristeza, vai ter alegria, vai ter todas as emoções. O importante é a gente acolher essas emoções, entender que elas são normais, desde que elas não se prolonguem por muito tempo, tá? Então a gente precisa lidar com isso para que a gente volte naquele estado de bem-estar. Ok? Tá fazendo sentido? Muito bem. Então tá. Muito bem. Passo 4. Foque no que está sob seu controle. Tem uma ferramenta que eu gosto muito, que inclusive eu ensino ela no meu curso, tá? No curso Pense Forte, que se você não conhece, por favor, clica no link aqui e dá uma olhadinha, tá? Que tem um tabuleiro bem legal lá, o tabuleiro de mudança. Depois eu posso mostrar para vocês, tá? Só para vocês conhecerem. Eu trago lá, tem um baú de ferramentas. E dentro dessa são 16 ferramentas, tá? 16 ferramentas para quê? Para que você aprenda a ter controle sobre a alimentação, para que você aprenda a não sabotar a tua rotina de treinos, para que você aprenda a enxergar a vida de uma forma mais positiva, para que você aprenda a mudar a tua mentalidade. Então, uma série de coisas focadas nessa questão de viver mais leve, de alcançar os teus objetivos, de conquistar um corpo mais leve no sentido de bem-estar, entende? De você se olhar e se sentir bem, tá? Então, depois eu mostro para vocês o tabuleiro. Mas lá, dentro desse baú de ferramentas, eu tenho a ferramenta do círculo, que eu tenho paixão por essa ferramenta. Pensa o seguinte, imagina um círculo bem grande e um círculo pequenininho dentro. Dentro desse círculo grandão, tá tudo que a gente não tem controle. A gente não tem controle sobre as pessoas, o que elas fazem, pensam, sentem, nada, a gente não tem controle. Nem sobre um bebê, que a gente
tem controle onde a gente coloca o bebê, o que a gente vai fazer com ele e tal. Mas se ele vai acordar de madrugada, se ele vai mamar, vomitar, ou se ele vai dormir, a gente não tem controle. Por quê? Porque é um outro ser humano. Tá? Nós não temos controle sobre as circunstâncias externas, né? Nós não temos controle sobre o passado, porque foi, passou. Nós podemos só ressignificá-lo, tá? E nós não temos controle sobre o futuro. A gente pode planejá-lo e fazer escolhas no presente para levar ao futuro que a gente deseja, mas nós não temos controle sobre o futuro. Só que a nossa cabeça insiste em ficar navegando por esse círculo grande aqui. A gente quer controlar o futuro, a gente quer controlar as pessoas, o que elas estão fazendo, o que elas não estão fazendo, o que elas estão pensando. Ai, meu Deus, o fulano, será que ele fez tal coisa? Será que ele tá comendo direito? Ou seja, queremos controlar tudo. E se acontecer tal coisa, e se acontecer aquilo outro? E a gente esquece de manter a nossa cabeça no que realmente nós temos controle, que é esse círculo pequenininho aqui. Eu tenho controle sobre o quê? Sobre o meu presente, as coisas que estão aqui, sobre as minhas escolhas e a minha forma de lidar com as coisas externas. Então, diante de tudo que acontecer na tua vida, ou principalmente quando você estiver triste, preocupada, ansiosa, se questione se o motivo que está te deixando assim, você pode fazer algo. Se a resposta for sim, vá e faça. Se a resposta for não, eu não posso fazer nada, não adianta se preocupar. Não adianta sofrer. Não vai adiantar. Relaxe e foque no que depende de você. Você vai ver, gente, o quanto isso é libertador. E isso não fui eu que inventei essa ferramenta, ela vem lá da filosofia estoica, tá? Inclusive, assim, é antiga, mas muito, muito eficiente. Aplico na minha vida, inclusive, tá? Próximo passo, passo 5, tenha clareza das suas necessidades e desejos e comunique isso com clareza para as pessoas. Sabe um problema que acontece, gente? Muito, muito. É as pessoas ficarem esperando que as outras adivinhem o que ela quer, adivinhem o que ela precisa. Sabe quando você fica frustrada porque alguém não deu a palavra que você estava esperando, não te deu o incentivo que você estava esperando? Pode ser que essa pessoa nem saiba que você estava ali esperando. Grande chance dessa pessoa não saber. Você tem que falar. Lembre que nós somos donos de nós mesmos. Nós conhecemos o que acontece aqui dentro. Os outros não. Por mais que a pessoa conviva com a gente já há muito tempo, que ela conheça certas expressões faciais, certos comportamentos, e ela até consiga entender algumas coisas, tem coisas que a gente precisa aprender a falar com clareza, pedir com clareza. Aí você se frustra menos. Por quê? Porque você não vai ficar esperando que os outros adivinhem. Você está verbalizando o que você precisa. E muito importante, tá? Lembre que nós não temos que depender que os outros façam ou nos elogiem ou nos validem, porque isso é nos manter num padrão infantil. E quando essa expectativa não é suprida, quando o outro não me olha do jeito que eu quero, quando o outro não me valida do jeito que eu quero, quando o outro não me reconhece do jeito que eu quero, ai, eu fico frustrada, eu fico magoada e a vida fica pesada. Os outros não estão nessa vida para nos agradar, assim como nós não estamos. Se alguém que eu gosto muito dizer para mim, Jamília, eu preciso de tal coisa, eu vou fazer. Entende? E pessoas que gostam de mim, provavelmente, quando eu solicitar, elas vão fazer, mas eu não tenho que ficar dependendo disso. E é lógico que a gente vai gostar de ser validado, vai gostar de ter atenção, vai gostar de receber reconhecimento, mas gostar é diferente de precisar. Se eu preciso, tem algo faltando aqui dentro. Tudo que eu busco de mais fora é porque está faltando dentro. Então, eu preciso aprender a me reconhecer, a me validar, a me cuidar, a me dar atenção. E o que acontece aqui dentro, o que eu faço para mim, começa a refletir no externo. E, milagrosamente, as pessoas começam a fazer também. Por quê? Porque está refletindo. Mas lembre-se, eu não tenho que ficar esperando esse reflexo. Porque se eu estiver fazendo para mim, esperando esse reflexo, eu ainda estou dependendo do outro. E eu posso me frustrar. Fez sentido? Gente, isso torna a vida muito, mas muito mais leve. Vocês não têm noção, muito, tá? Muito bem.
Por fim, cuide-se. Não espere que as pessoas cuidem de você. Isso a gente faz quando a gente usa fraldas. Por quê? Porque a gente é dependente dos outros, né? E o bebê nem tem essa consciência ainda, mas aí nós precisamos 100% de cuidado. Depois que a gente sai das fraldas, que a gente cresce, a gente gosta de cuidado. E lembre, passo anterior, peça o cuidado, a atenção que você quer para alguém que você gosta. Mas, além disso, aprenda a dar essa atenção que você precisa. Aprenda a se cuidar. Isso faz com que a gente entre num padrão de funcionamento adulto. E adulto saudável, não é o adulto infantilizado, que ainda espera demais dos outros. Claro que esse autocuidado envolve se afastar de pessoas que estão te fazendo mal, que estão tornando sua vida pesada, ou se você não pode se afastar nesse momento, por exemplo, é um colega de trabalho, você não vai deixar o trabalho, aprender a se separar disso. Lembre que o mau humor é dele, não é teu. Lembre que a energia ruim é dele, ou a inveja é dele, não é teu. Fica com o que é teu, segura o que é teu, deixa o do outro com o que é do outro. Ah, Jamília, é fácil falar, na prática é difícil fazer. É exercício. E, se possível, conseguir ficar o mais afastada fisicamente também é interessante. Então, focar no que você tem que fazer. Se é um ambiente de trabalho, focar no trabalho que você tem que fazer, não ficar de picuinha, tô observando o que fulano que me incomoda tá fazendo. Esquece fulano, foca na tua vida, foca na tua função. E foca nas pessoas que te fazem bem, para que você se rodeie de pessoas de bom humor, pessoas para cima, pessoas que façam e te estimulem a ter uma vida mais leve. Porque se a gente convive com pessoas que reclamam demais, criticam demais, julgam demais e vivem pesada, a gente tende a se contaminar com isso. Da mesma forma que se a gente vive com pessoas de bom humor, pessoas para cima, pessoas leves, a gente também se contamina com isso. Então busquem esse referencial positivo e construam em você a pessoa leve que vai contaminar os outros com a sua alegria e com a sua leveza, ok? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me deixa o feedback aqui embaixo e, por favor, compartilha, leve essas palavras para mais pessoas, tá? E só para fechar que eu prometi para vocês, deixa eu mostrar rapidão aqui para vocês, ó. Esse aqui é o meu curso, Programa Pense Forte, onde a gente trabalha tudo isso que eu conversei com vocês de forma bastante aprofundada e a gente trabalha aqui a mudança de hábitos para que você aprenda a se alimentar de forma mais saudável, sem sofrimento e que você tenha uma rotina de atividades físicas, tá? Que te proporcione saúde, bem-estar. Isso aqui é base para uma saúde física e mental, tá? E o baú de ferramentas que eu falei para vocês, 16 ferramentas aqui, ó, para você aprender a viver de forma mais leve, mudar seus hábitos e ter mais domínio sobre você. Fantástico, né? Eu sei. Sem modéstia agora, sem ser. Tá, gente? Eu sei, exclusivo do método Pense Forte, tá? Sou suspeita para falar, gente, mas é que eu sou apaixonada por essas ferramentas, por tudo isso, porque isso é o que eu aplico na minha vida. Isso é o que eu faço diariamente e é o que mudou a minha vida. Eu já fui essa pessoa reclamona que vivia de forma pesada. Hoje eu me vejo completamente diferente, tá? Hoje eu sou essa pessoa que gosta da leveza e gosta de viver nesse estado de leveza. E tudo isso com essas ferramentas que eu passei para vocês e com essas ferramentas que tem ali no curso Pense Forte. Se você quer fazer parte dele, vem que eu tô te esperando. Clica no link embaixo e aprenda a pensar forte e viver leve. Gente, um beijo, tá? E aguardem porque muitos outros vídeos virão aqui para o canal Pense Forte. Beijo!